Como diz aquele ditado, quem é vivo sempre aparece, né? Bom, galera, fiquei um bom tempo afastado dos vídeos aqui no YouTube. Essa correria danada entre datas muito curtas, né? Entre uma rodada e outra. Alguns projetos eu tive que acabar deixando um pouco de lado. Os vídeos aqui no YouTube acabaram tendo que ficar um pouco de lado. Ficou um pouco de lado também a questão da degustação, que eu sei que muita gente está fazendo. Eu fui um dos primeiros a começar a falar de degustação, lá pela rodada 10 ou rodada 11. Mas a gente não consegue fazer tudo. Além aqui do trabalho que eu faço como influenciador, eu também trabalho CLT. E infelizmente o tempo acaba sendo muito curto para fazer tudo. Eu ainda comecei um novo projeto, né, com um público de aposta, né, um grupo, não só um grupo gratuito, mas também um grupo VIP. E aí, enfim, dentro de todas as coisas que acabam fazendo, ficava muito em cima, né, gravar um vídeo em cima do outro. O grupo, né, o VIP, ele é sempre prioridade, porque a galera, né, pagou para estar lá, confiou no meu trabalho, então eu tenho que focar neles, né? E aí quando você acaba uma rodada numa segunda e você já tem outra numa quarta, tendo que estar trabalhando normal no escritório na terça, voltar para fazer conteúdo, às vezes não dá para fazer tudo. Na rodada passada teve até um tempinho a mais, eu ia fazer o vídeo, mas eu fiquei muito enrolado com coisas do trabalho, mas tô de volta, isso que importa, né? Antes tarde do que nunca. E queria agradecer aí para quem mandou mensagem, que estava sentindo saudade. Vamos tentar, né, voltar ali com a recorrência dos vídeos. Como eu sempre falo, eu tento fazer o meu melhor, nem sempre o meu melhor que eu consigo fazer é o melhor para vocês. Mais importante está aqui, tá continuando, tá insistindo naquilo ali para funcionar. Então, pô, aquela volta, aquele abraço coletivo, deixa teu like, comenta e manda pra galera, mano. Manda pra galera pra gente crescer o canal, a gente conseguir, né, quem sabe no futuro eu só fazer isso, eu trabalhar com a internet, e aí eu preciso muito do apoio de vocês. E aí, para eu trabalhar só com a internet, eu preciso que vocês divulguem, eu preciso que vocês deem um like, eu preciso que vocês, comprem lá o produto, entrem no VIP. Quanto mais vocês incentivarem, mais eu consigo viver, né, do meu sonho. Então, galera que tá aqui, deixa aquele like. Aqui embaixo tem algumas informações legais para vocês, como meu Instagram, grupo gratuito de aposta. Eu nem vou ficar falando muito disso hoje, tá? Porque a gente faz tempo que a gente não faz vídeo, então eu queria focar rapidamente só nessa introdução para que a gente possa fazer boas opções para a rodada. Rodada mais ou menos óbvia, né? Porque tem um muito favorito na rodada, né? O famoso Mengão Malvadão, que toda vez que é muito favorito na rodada, acaba, né, sendo muito complicado a gente deixar de fora. Mas tem boas opções para rodada e é isso que eu quero trazer para vocês, então bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, vamos direto aqui para goleiro, né? Bom, vou até mostrar um pedacinho aqui do nosso BI, né? O BI que eu uso lá no VIP. Aqui isso aqui é minha ferramenta de trabalho, eu já não consigo viver sem ela. Tem uma outra ferramenta também que é um BI já para parte de aposta, né? Então isso daí é bem legal. E eu não consigo conviver sem ela, por quê? Porque, ó, eu boto aqui, ó, quantos jogos eu quero, qual é o indicador que eu quero buscar, qual a posição e qual é o scout. Então aqui, só para vocês entenderem, eu tô colocando o seguinte, ó, eu quero os últimos 4 jogos, e aí ele traz jogos seguidos e jogos do mando, né, jogos ali que os times cederam aqui, a gente não tô falando só de ceder, né, conquistar, eu olho bastante, eu olho o conquistado, mas eu trabalho muito mais ali com os scouts cedidos, né, então eu coloquei 4 jogos, eu coloquei que eu quero pegar um scout de defesa, que é a defesa de goleiro, e eu quero olhar quais são os times que vêm cedendo
4 defesas de goleiro de forma recorrente nos últimos 4 jogos. Então olha como facilita. Eu já coloquei aqui, ele me traz já, e eu olho muito o mando de campo, né? Eu não sou muito fã de olhar jogos seguidos, só para algumas situações que eu olho, né? Alguns scouts que acabam não encaixando muito no Cartola, mas eu olho mais aqui. E quando eu coloco esse filtro, olha que interessante, né? Eu tenho 4 times que nos últimos 4 jogos, em pelo menos 3 deles, cederam para o goleiro adversário pelo menos 4 defesas, né? Então, a gente pode até entrar aqui no escala 10, ó, para a gente bater com vocês sobre essa situação, né? Que eu acho que é legal para vocês enxergarem. Então, por exemplo, ó, Atlético Goianiense e Cruzeiro, né? Fica com esse detalhe aí. Quando eu entrar aqui para goleiro, né, e olhar os últimos 5 jogos de acordo com o mando, eu já vejo aqui, ó, defesa, Atlético Goianiense, ó, já tá bombando, né? É o principal time visitante que cede defesa, né? Então eu vou olhando, ó, dos últimos 4 jogos, olha aqui, ó, acima de 4, acima de 4, acima de 4, acima de 4, aliás, acima de 4, 4 ou mais, 4 ou mais, 4 ou mais e 3. E aqui ainda tem, ó, o Fluminense. Contra o Fluminense acabou tendo mais uma. Então se eu colocasse aqui, ó, 5 jogos, por exemplo, o Atlético Goianiense vai bater 80%, tá vendo? Então isso daqui facilita muito a vida. Por quê? Porque isso daqui já tá me trazendo quais são os times que estão cedendo bastante defesa. Então eu já sei que é o Atlético Goianiense, eu já sei que é o Cruzeiro, né? Quando jogo fora de casa. Tenho aqui o Vitória, né? O Vitória que pega o Grêmio, ó. Então se você pegar aqui, ó, a gente vai ver, ó, 4, 5, 5. Engraçado que aqui o Vitória tá batendo 75%, mas não pegou aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, tá certo, ó. Acima de 4, acima de 4, acima de 4 e aqui pegou 2, né? Então você vê que o Vitória também tá ali, ó, nos últimos 4 jogos batendo de 4 ou mais, mas aí no jogo que não bateu, bate 2 ou 3, né? Então a gente tem aqui o Vitória também, que cede muito, e do outro lado o Palmeiras. Então, o que isso mostra pra gente? Pô, cara, mostra que eu tenho esses goleiros aqui, né? Que pelo menos eu tenho o goleiro do Palmeiras e o goleiro do Fortaleza como bons goleiros para rodada, né? No quesito de defesa. E não, pô, tá com esse status aqui, né? Zoado. Deixa eu ver se eu atualizar ele. Ele volta. Ah, voltou. E aí, pessoal, eu tenho esses 2 goleiros aqui que são interessantes e não por acaso são goleiros que também são cotados para questão de defesa, né? Aí eu posso ir descendo aqui, né, para ver se aparece um outro, ó. Aí quando eu boto 3 defesas, quase todos os times aqui batem, né, na casa de 3. Só fica de fora Corinthians, Criciúma e Vasco, então todos os outros times acabam batendo. Então os principais acabam sendo esse, e aí agora eu posso ir para goleiros que têm um potencial de SG, né, dado que ali os times adversários que eles estão enfrentando estão batendo geralmente ali na casa de 3. E aí quando eu olho para SG, além de Palmeiras e Fortaleza, que eu acho que são times muito interessantes para SG, eu elenco alguns times que podem segurar o saldo. Eu acho que o Bahia é um deles, porque se você olhar o Corinthians nos últimos jogos que fez fora de casa, o Corinthians não fez gol, né? A gente pode até pegar aqui, ó, o cedido pelo Corinthians, não é muito defesa, mas o Corinthians não fez gol contra o Vasco, não fez gol contra o Cruzeiro, não fez gol contra o Palmeiras, fez gol contra o CAP, não fez gol contra o Inter. Então, dos últimos 5 jogos que o Corinthians fez fora de casa, o Corinthians só fez 1 gol, né, num jogo contra o Atlético Paranaense. Obviamente que mudou técnico, muda a postura, muda um monte de coisa, mas o que a gente tem é que dos 5 jogos que o Corinthians fez fora de casa, 4 não fez gol. E ali, ó, você vê que o Corinthians não acerta muito gol, né? Então, a recorrência ali do Corinthians, ele esbarra ali muito na casa de 2 ou 3 defesas. Contra o Palmeiras e contra o CAP foi um pouco diferente. Eu acho que nesse jogo aqui pode acabar sendo um pouco diferente, porque a defesa do Bahia é um pouco mais fraca, então pode ser que o Corinthians tenha mais vontade de finalizar. Eu coloco aqui o Flamengo, né? Flamengo jogando não vai jogar no Maracanã, mas joga com o time completo, volta do De La Cruz, aí vai jogar com um time que é considerado o melhor time, né? Que é Ayrton e Varela, com Davi Luiz, Fabrício Bruno, 2 volantes muito bons, né? Que é o De La Cruz e o Gerson. Então pode dar um pouco mais de proteção na zaga. O Botafogo, né? Se a gente for pegar aqui, o Botafogo em casa vem muito bem, né?
Não tomou gol do Palmeiras, não tomou gol do Galo, aí tomou gol do Bragantino, do Cap e não tomou gol do Fluminense. O grande ponto aqui, que a gente tem que tomar cuidado é, aqui o Botafogo joga mesmo para pegar o time do Palmeiras no contra-ataque, contra o Galo também, contra o Fluminense também. Aqui ele joga mais pro ataque. Eu acho que contra o Inter, o Botafogo acaba jogando um pouco mais pro ataque, isso pode acabar, né, interferindo um pouco nessa situação, mas eu acho que é o time ali para segurar a SG. E outro time que não vem fazendo gol fora de casa é o Fluminense. O Fluminense não fez gol no Botafogo, não fez gol no Cruzeiro, não fez gol no Grêmio, não fez gol no Fortaleza e só foi fazer gol no Criciúma. Então você vê que é um time que tá 5 jogos sem fazer gol. A gente pode até colocar aqui, mas rola um papo que o Arias volta, né? Então o Arias é outro, já dá aquela criação que estava faltando pro Fluminense, muda de técnico, né? Tudo isso entra nessa nossa análise. Então desses 6 que a gente tem aqui, dado a volta do Arias, dado essa questão, né, de tudo, e dado que o Cuiabá também é um time mais fraco, eu deixaria o Walter de fora e ficaria com esses 5 goleiros, que eu acho que são os goleiros que são bons para a rodada, né? O Everton, apesar de ter um jogo difícil contra o Cruzeiro, a gente viu que o Cruzeiro é um time que cede defesa, e quando a gente pega o Palmeiras em casa, o Palmeiras não tomou gol do Bahia, não tomou gol do Corinthians, né? Então dos últimos 4 jogos que o Palmeiras fez em casa, 2 ele não tomou gol, dos últimos 5 tomou gol em 3, tomou gol em 2, então é um time que vira e mexe, acaba conquistando ali seu SG. O Fortaleza também é um time que agora acabou tomando gol, mas estava numa sequência boa, né, de não tomar gol, não tomou gol do Grêmio, não tomou do Palmeiras, aí toma gol do Juventude, volta a não tomar gol do Fluminense, agora tomou um gol do Vitória no finzinho, foi bem no finzinho, ia segurar a SG. Então dos últimos 5 jogos, quase que o Fortaleza fica 4 jogos sem sofrer gol. O grande ponto aqui, né, quando a gente fala do adversário do Fortaleza, é que o Atlético Goianiense é um visitante meio indigesto, né? Dos últimos 5 jogos que o Atlético Goianiense fez gol em quase todos, só não fez gol contra o Cuiabá, né? Então tem esse ponto aqui. Então eu acho que esses daqui são os times que os goleiros que têm maior potencial, e aí vai muito do que você tem de cartoleta, do que você pode perder, o que você não pode perder. O Rossi não tem tanto potencial assim de defesa, acho que gira na casa de 2 ou 3 defesas, então um goleiro que se segurar esse dia faz uns 7 pontos ali, né? A mesma coisa ali com o Marcos Felipe, batendo na casa de 7. E aí a gente tem o Everton e o João Ricardo, que tem ali um potencial alto, né? Um potencial de fazer ali defesas, né? Na casa ali de 4 ou 5 defesas, então tem ali esse potencial de segurar o SG, se segurar o SG, fazer ali na casa de 7, 8, 9 pontos. E o John Vitor, que tem a questão também do SG, lembrando que o Inter pode entrar ali um pouco mais mexido. Eu gosto do João Ricardo, né? Mas a rodada passada não entregou o que a gente esperava, mas dada essa questão ali das defesas, eu gosto do João Ricardo. Eu ainda não vou colocar goleiro não, tá? Eu acho que goleiro aqui tem outras opções. Vai depender um pouco da composição, mas esses são os 5 goleiros que eu acho legais aí pra rodada. Deixa eu tirar aqui o que ficou da última vez, porque quando a gente faz lá a marcação dos favoritos, isso daqui pode acabar atrapalhando. Bom, beleza. E aí, cara, a gente vai para os zagueiros. Zagueiro, pessoal, eu acho que a gente tem que procurar times que realmente a gente espera que segurem o saldo de gol, né? Então, quais são esses times, né? Acho que segue a mesma linha. Bahia, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza. Eu acho que são esses times aqui que acabam tendo chance de segurar um SG ou não. O que acontece? O Fortaleza vai com a dupla de zaga reserva, né? Tanto o Brits quanto o Tite, eles estão suspensos, né? Então isso daqui me incomoda um pouco, então eu vou limar o Fortaleza daqui. Então sobram os zagueiros do Bahia, do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. Só que Bahia é um time que toma muito gol, tem ali um sistema defensivo muito frágil, porque seus meias são muito ofensivos, então a defesa fica muito desprotegida, então não faz muito sentido, né, a gente pensar em colocar alguém do Bahia. Se tiver aqui com alguém do Bahia, acho que o goleiro é muito bom, acho que talvez o lateral direito vai ser interessante, vamos falar para vocês por quê. E aí eu tiro um pouco do Bahia. E aí facilita a vida, porque o que eu tenho são esses jogadores aqui que são interessantes, né, pra gente pensar na rodada. Lembrando que eu tenho alguns times que são fracos na bola aérea,
né? Então, quem são os times que são fracos na bola aérea? Por exemplo, o Vitória é um time fraco na bola aérea, então isso daqui, pô, por um zagueiro ali do Grêmio pode ser interessante. O Vasco tem suas dificuldades também ali na bola aérea. O próprio Bahia também tem suas dificuldades ali um pouco na bola aérea. E o Criciúma, né? Deixa eu tirar aqui o Palmeiras e o Botafogo, depois eu volto. Então esses daqui, teoricamente, são os zagueiros que têm um pouco de chance ali da questão da bola aérea. Que aí ficaria aqui, ó, com o Alonso. O Davi Luiz, ele participa mais das jogadas ofensivas ali da área. Jeromel, cara, é difícil a gente colocar o Jeromel nessa brincadeira, então a gente deixa o Grêmio um pouco de fora. E aí tem o Vitor Cuesta, né? Então esses daqui são os zagueiros meio que para artilheiro. E aí aqui a gente tem do Palmeiras e do Botafogo os zagueiros, né, para saldo. O Barbosa, ele é meio 22, né? Um zagueiro que vira e mexe toma cartão amarelo. Então eu prefiro o Bastos, que o Bastos é um pouco mais limpo, tem os desarmes, né? E aí, ó, a gente fica com esses zagueiros aqui. Eu falei de tirar o Bahia pelo SG, mas aí volta o Vitor Cuesta muito pela questão da bola aérea, caso você queira, né? A gente sabe que o Corinthians vira e mexe, ele tem esses BOs. O Alonso... Estão dizendo que o Alonso vai jogar de lateral, mas eu acho que não tá certo aqui, né? Eu não sei se tá aqui ainda essa visão, né? Quando eu coloco aqui do Atlético Mineiro, o Alonso tá aqui. Eu não acho que faz muito sentido, né? Eu acho que faz sentido ele pegar o Scarpa e jogar para a posição de lateral esquerdo, que foi como o Scarpa jogou nessa ausência do Arana, né? E ele pegar o Saravia e subir para a posição do Scarpa. E aí ele desce o Alonso. Aí fica uma linha de 3 zagueiros. Na minha visão, parece fazer sentido. Mas o Milito é meio maluco, né? Então pode ser que o Alonso jogue um pouco mais avançado. É importante a gente esperar o dia de amanhã para a gente entender o que vai, né? O que vai se desenhar, né? Mas, a princípio, eu acho que esse daqui acaba sendo interessante, independente ali pela questão da bola aérea. Mais questão de SG... Palmeiras mesmo e Botafogo. Aí, pessoal, vai muito do que vocês querem, né? Eu gosto do Davi Luiz, eu acho que tem que ter pelo menos um zagueiro do Flamengo. A bola aérea do Criciúma é horrorosa, seja com bola rolando, seja na questão de bola parada, de escanteio, né? Se você pegar o histórico aí do Criciúma, quanto de vezes que o Criciúma cedeu ali de cabeça, né? Nessas situações. Então, isso daqui, acho que o Davi Luiz, ele é importante você ter, né, tê-lo pelo menos ali como base. E aí aqui ou você coloca alguém do Palmeiras, ou você coloca o Bastos, ou você arrisca em outro, né? Eu acho que fica ali em aberto. Eu deixaria aqui no meu time base, pelo menos o Davi Luiz, né? E aí a gente fica com essas opções aqui de zagueiro para rodada. Bom, saindo de zagueiro, a gente vai diretamente para lateral. E aí, lateral, eu sempre analiso lateral olhando as escalações, né? Por isso que é importante a gente analisar sempre as possíveis escalações mais à frente. Aqui, cara, a gente já tem um potencial bizarro. Olha só, quando eu coloco aqui, ó, em dados especiais, participação em gol, e eu coloco uma participação em gol, e aí eu coloco aqui, ó, lateral direito, lateral esquerdo, né? Lateral direito aparece o Fluminense. E olha a lateral esquerdo. Olha o Criciúma. O Criciúma, nos últimos 4 jogos que fez, em 3 deles, um lateral esquerdo teve uma participação em gol. Fora os pontas esquerda, né? Quando você pega ali os jogos do Criciúma, realmente ali os lados de campo são muito ruins, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, né? Acaba isso sendo uma coisa recorrente. E aí, quando eu vou para lateral, cara, e eu tenho esse número, é difícil, né, a gente não colocar o Ayrton Lucas. Então, para mim, o Ayrton Lucas, ele tem que estar nesse time, né? Essa dupla aqui é meio que uma base aqui do time. Eu vou colocar depois o Tite aqui, que eu acho que também tem que estar. Mas eu acho que isso daqui é uma base aqui muito forte, né? O Ayrton Lucas pode se dar bem. Lembrando que o Cebolinha, eu acho que tem muita chance de se dar bem, jogando ali pelo esse lado ali junto com o Ayrton Lucas. Então, quem tá mais atrás, quiser dar uma dobrada com Cebolinha e Pedro e deixar o Hulk de fora, ou deixar até o Lucero, né? Enfim, acho que pode ter ali alguma oportunidade disso daí acontecer,
né? E aí, pessoal, a gente vai descendo para ver. Eu tenho potencial aqui, né, que é em cima do Claudinho, e eu também tenho potencial aqui, né, que é do Wesley, né, que é em cima do Marcelo Hermes, que também é um jogador muito fraco, né, muito frágil ali para a rodada. O Botafogo tá na dúvida entre Marçal e Cuiabano. Eu gosto demais do Cuiabano, ainda mais nesse sentido aqui, ó, que você vê o time do Inter com muitos desfalques, né? Com um time assim meio que reserva. Isso porque o Inter precisa, né, fazer o resultado da, do jogo da Sula. Eu acho que o Cuiabano joga, né? Foi poupado 2 jogos aí porque sentiu uma lesão na coxa faz tempo, né? E ele, o Arthur Jorge, eu sou botafoguense, né? Então o Arthur Jorge, quando ele quer emplacar algo assim mais ofensivo, o Cuiabano joga. Então eu acho que o Cuiabano vai jogar. Eu gosto muito dele, deve ser o meu lateral, se confirmar, né? Pela situação. E eu acho que é um dos laterais ofensivos, mete gol, o Botafogo tem chance de segurar esse saldo, então acho que faz muito sentido. O Soares, Damian Soares também é um lateral muito bom, né? Dado a questão dos desarmes, vai estar a dúvida entre ele e o Matheus Ponte. Eu já não gosto tanto do Matheus Ponte, tá? E aí pode ser que ele bote o Matheus Ponte mesmo, porque o Damian Soares tem ali 30 e tantos anos, né? Então ele faz esse rodízio e ele precisa de laterais que sejam mais ofensivos. Aí é Matheus Ponte e Cuiabano quando ele quer botar o time para frente. Mas pode ser Damian Soares com Cuiabano e o Damian Soares pega o Wesley. O Wesley é um jogador que perde muita posse de bola. Então do lado do Cuiabano eu tenho um potencial ofensivo e do lado do Damian Soares, se for para o jogo, eu tenho um potencial defensivo, né, que pode realmente pegar aí muitos desarmes. Palmeiras, cara, acabou que o Piquerez ele se machucou, né? O joelho, vai ter que operar, vai ficar, parece, talvez nem jogue mais essa temporada, uma pena. E aí, a princípio, eu não sou muito fã do Vanderlan, né? Nesse esquema de linha de 4 aqui, eu não sei se funciona. Então eu já fico meio com o pé atrás. Acho que o Vanderlan é um bom lateral, mas o jogo não é esse jogo super fácil. O Cruzeiro, apesar de fora de casa ser um time muito ruim jogando fora de casa, tá no momento bom, né? O Matheus Pereira tá bem, Veron, né, voltou a jogar bem. E nessa linha de 4, eu acho que tem uma pequena quebrada aí no estilo que o Palmeiras joga e ainda tá sem o Estevão, né? Então são muitas condições. Eu acho que o Palmeiras ganha, o Palmeiras é favorito, né? Mas quando a gente fala de Cartola, é difícil a gente entender como que vai ser a composição desse Palmeiras sem o Estevão, sem o Piquerez, né? Perde 2 peças ofensivas muito importantes, né? Então essa situação aqui a gente tem que aguardar para ver. Eu não acho que o Grêmio seja um time bom para SG, acho que o Grêmio vira e mexe, toma muito gol, Vitória deve para cima, então aqui eu não gosto das opções, tá? Aqui também não tem lateral, né? Então também a gente acaba pulando um pouco sobre esse ponto. E aqui, tem o Santiago Arias. Santiago Arias que pega o Wesley, né, cara? E aí, esse cara aqui é um cara muito interessante. Ele fez uma boa Copa América, né? O Arias. É um jogador que no Bahia não tinha tanta sequência assim, não tem tanto desarme assim, mas dado ali, né, a situação de jogar realmente em cima do Wesley, né, do Wesley jogar em cima dele, é um jogador que perde posse, que gera desarme, a maioria dos laterais que jogaram ali marcando o Wesley foram bem, e é um jogador, né, que eu falei, eu não sou muito fã do zagueiro, mas eu acho que o Arias, junto com o Marcos Felipe, são os dois ali do Bahia que a gente pode arriscar. Fortaleza também, a gente não sabe se vai Pacheco ou Felipe Jonathan, do lado do Tinga também não dá para aproveitar ninguém. Chega aqui no Juventude de São Paulo também, acho que não tem laterais super bons ali, super interessantes para a rodada. Mesma coisa, o Capixaba até é bom, mas está na dúvida, né? Tem tomado ali um banco, aí já o Luan Cândido pode funcionar, porque ele é um zagueiro, né? Então, ele de zagueiro jogando aqui no canto pode valer a pena, e aí talvez seja aquele zagueiro diferentão para você colocar, para você ir com mais um lateral, né? Um zagueiro que possa jogar mais avançado, um zagueiro que... Mas eu ainda teria cuidado com o Bragantino, porque o Bragantino precisa também ganhar, ele joga o Brasileirão, 2 dias depois joga pela Sula, então acho que o Bragantino vai poupar, então não sei qual é realmente o time que vai, então tem que tomar cuidado,
né? Porque o Bragantino até é um time que não tem grandes pretensões no Brasileiro, é um time que quer ficar ali para Libertadores mesmo, e um título internacional pro Bragantino vale muito. A gente vê nos últimos anos o Bragantino indo nessas fases finais aí, apostando bem em Sula e afins. Aqui também não dá, né? Se o Marcelo fosse, seria legal, mas o Diogo Barbosa é até bom, né? Porque tem ali os desarmes do Jonathan Cafu, mas acho que Fluminense a gente ainda precisa entender como que vai funcionar isso, né? O Fluminense ainda precisa se resgatar, é o último colocado, lanterna, né? Então é importante a gente ter esse ponto aqui, né? Esse ponto de entendimento. E aí, pessoal, acho que dentro. Em questão de desarme, o Diogo Barbosa vale muito a pena pelo Jonathan Cafu. Cuiabá em casa vai tentar ir pra cima. E acho que desarme ele vai ter. Que pode cair também no colo do Thiago Silva, tá? Acho que os dois aqui. Como tá começando agora, eu acho que é um momento que a gente pode observar como vai ser o Thiago Silva. Eu acho que ele vai sobrar nesse campeonato. Deve ser um dos poucos zagueiros, né, do campeonato que vai conseguir desarmar, porque é um zagueiro que é mais experiente, consegue fazer boas antecipações. Então eu prevejo aí boas pontuações aí pro Thiago Silva. Vamos ver se vai se concretizar, né? E aí, pessoal, dentro das opções que a gente tem, aí ficaram Cuiabano, Ayrton Lucas, Damian Soares, Santiago Arias e Wesley, né? São, para mim, realmente os laterais que fazem um pouco de sentido. Teria o Piquerez, mas aí o Piquerez se machucou, aí seria esse sexto elemento. Mas, como a gente não tem o Piquerez, eu acho que esses 5 ali acabam se encaixando, né? Então, eu gosto dessas opções aí para essa rodada. E para mim, né, a princípio o Cuiabano acaba entrando aqui, ou talvez o Arias, né? Vamos ver quem vai para o jogo. Pode ser que o Wesley também seja interessante. Então fica aqui esse ponto de interrogação na lateral, esperando ali alguma confirmação, alguma coisa do tipo, tá? Bom, aí a gente vai, cara, lá pro meio campo. A gente vai lá pro meio campo. E aí quando a gente entra no meio campo aqui, ó, e a gente olha a participação em gol, vou botar só uma. Ó, olha o time que vem cedendo participação em gol. Vou deixar aqui em 7, que a maioria já tem 7 jogos. Olha só. Corinthians, Fluminense, Vasco e Vitória. Do lado do visitante, Galo e Flamengo do lado do mandante. Esses times são os times que praticamente em todos os jogos que fizeram nesse mando cederam participação em gol para meia ou volante. Participação em gol, para quem não sabe, né, a gente está falando de gol ou assistência, né? Deixa eu levantar um pouco o microfone aqui, porque às vezes vocês reclamam que tá baixo. Então, a gente está falando de gol e assistência. Cara, é muita, muita participação em gol. Então, ó, aí a gente já vai pro nosso martírio, né? Porque eu tenho aqui Corinthians. Corinthians enfrenta o Bahia. Aí do Bahia, meu irmão, eu já tenho 3 meias, né? Everton Ribeiro, Cauli e Tassiano. Aqui já aparecem 3. Aí tem o Fluminense. Só que o Fluminense, ele enfrenta um time, que é o Cuiabá, que não tem um meia, assim, muito interessante, né? Um meia muito regular. O cara que é mais regular, né? Que acaba tendo gol e assistência é o Sobral. Então, a gente coloca aqui o Sobral. Aí a gente vem pro Vasco, né? Vasco que joga fora de casa. E aí o Vasco, eu tenho 2 nomes muito interessantes no Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. Um é o Bernard, né, que chegou ali já fazendo uma média básica muito boa. E para quem viu o jogo, viu que ele teve umas 3 ou 4 oportunidades de finalizar que ele não finalizou, né? Eu acho que nesse jogo ele vai tentar finalizar, porque ele ficou ali tentando, né, abastecer os amiguinhos, e quem acabou finalizando é o Scarpa. Então tem 2 nomes ali contra o Vasco. Lembrando que o Vasco é um dos times que quando joga fora de casa, os adversários conseguem fazer 15, 16, 17 finalizações. É muita finalização cedida pelo Vasco. Isso, por mais que tenha mudado o técnico, né, o Vasco esteja melhor, o Vasco ainda tem um sistema defensivo falho ao ponto de talvez não tomar gol, tantos gols assim, né? Toma gol, mas não ser goleado, digamos assim. Mas ele tem um sistema ofensivo que permite com que o adversário,
né, finalize muito. E isso quando joga fora de casa, porque quando joga mais de forma reativa, isso fica mais latente, porque o outro time acaba ficando mais com a bola, tem mais espaço e consegue a finalização. Quando está em São Januário é diferente, porque o Vasco fica com mais posse de bola, né, então tem mais ação ofensiva, né, então acaba tendo um pouco dessa situação. Vitória enfrenta o Grêmio, mas eu não tenho nenhum meia. Eu teria um Vila Sante, que nessa rodada, nesse ano, só deu uma assistência. Então, a gente mata um pouco disso, né? E do outro lado, a gente tem Galo e Flamengo. Então, quando a gente pega num espaço de quase todos os jogos, olhando o mando, esses times que se destacam. Quando eu venho para mais próximo aqui, né? Os jogos mais próximos, aí olha quem surge, né? Então, mais próximo de mim aqui, eu tenho o Galo, Flamengo, que se mantém. Eu tenho o Bragantino, né, que aparece aqui nessa brincadeira, mas eu acho que o Atlético Paranaense deve poupar alguns jogadores também por causa disso, mas a princípio aqui, dos que estão prováveis, tem o Zapelli. E aqui desse lado, ó, o Corinthians, ele bate 100%. O Fluminense a gente já colocou. O Vasco a gente já colocou, o Vitória já colocou. Quem é que surge aqui? São Paulo e Criciúma. Então, quando eu coloco aqui, né, São Paulo e Criciúma cedendo, eu tenho um Juventude de um lado e eu tenho um Flamengo do outro. Então, assim, cara, Arrascaeta e De La Cruz. E aqui eu teria o Jean Carlos, que foi muito bem na rodada passada, né? Que pode, né, acabar estragando aí um pouco dessa situação. E eu ainda tenho o Gerson, porque pelo que saiu ali de informação do Vene Casagrande, o Gerson ele vai jogar na posição do Luiz Araújo, que é uma posição na qual, né, aqui em cima do Marcelo Hermes, o Criciúma acaba, né, dando espaço. Então o Gerson tem uma boa chance, não é um jogador de cortar e chutar, mas pode ser um jogador que tem ali uma boa participação em gol nessa brincadeira, né, nesse rolê aí do Flamengo contra o Criciúma. Né? Então a gente ainda tem o Gerson nesse ponto. Então, quando eu limpo meus filtros e eu vou só nos meus atletas favoritos, aparece bastante meia, né? Ó, Arrascaeta, De La Cruz, Bernard, Scarpa, Jean Carlos, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano, Gerson, Fernando Sobral e Zapelli. A gente tá falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 meias. Isso porque a gente ainda não tem o Felipe Coutinho, a gente não tem o Almada, né? O Botafogo não tem nenhum meia ali. Eduardo tá fora, o Almada não vai jogar, né? Então, ainda vai vir o Almada, pode ter o Arias, né, jogando fora de casa, que tá em dúvida, não sei se vai pro jogo ou não. A gente não sabe como que isso vai encaixar, então pode ser 12, 13. A gente vai ter cada vez mais meias assim, né, nesse ponto. E aí, cara, não dá pra gente falar de meio campo sem a gente... Eu vou até colocar o Arias aqui, mas também não dá pra gente falar de meia se a gente não colocar o Rafael Veiga, né? E o Arias nessa brincadeira deixa eu botar aqui. E o Arias nessa brincadeira é o jogador que estava fazendo uma falta absurda pro Fluminense, mas ele não tá como provável dúvida aqui. O Arias ele se apresentou hoje, então pode ser que ele não jogue por causa dessa apresentação dele, né? Então assim, dentro do que eu tenho aqui, né? Obviamente que o Arias entraria, mas dentro do que eu tenho aqui, eu tenho esses nomes aqui que são interessantes. É óbvio, né? A gente pode descartar um Zapelli, a gente pode descartar um Sobral, o Gerson, por mais que vá jogar mais avançado, é um jogador que vem jogando mais avançado, mas não vem rendendo nada, né? Hora faz uma pontuação boa, hora não, mas é um jogo bom para ele. Aqui eu posso pensar, né, em quem que eu vou, o Ribeiro, Tassiano que vinha fazendo gols, depois deu uma queda, né, porque tá jogando um pouco de lado. Aí o Cauli começa a finalizar, mas tem esses pontos. O Jean Carlos, por exemplo, acho que é um jogador que a gente pode acabar deixando ele um pouco fora, né, dessa lista. E aí uma lista que eu tinha, sei lá, 11, 12, se torna uma lista que eu tenho 9 nomes. E aí, pessoal, Flamengo, time completo, precisando da vitória, né, porque o Botafogo ganhou do Palmeiras, já botou 3 pontos à frente do Palmeiras, já botou 2 pontos à frente do Flamengo. É um time que vai precisar da vitória, vai precisar ficar lá em cima. E aí a gente tem o Arrascaeta, que é um dos principais jogadores desse Flamengo, e o De La Cruz,
que tem uma média de dar inveja, né? Que não aparece, né? Que ele saiu, mas era um jogador que fazia 6, 7, 8 pontos todo o jogo. E aí é muito difícil a gente não colocar esses dois nomes aqui no base. Né? Lembrando que porque você tá só botando o Flamengo. Aqui é uma base. Você vê que eu não tô colocando ali, né? Por quê? Porque você pode escolher um zagueiro do Palmeiras, pode escolher um zagueiro do Botafogo, lateral, esperando ali se o Botafogo vai botar o Cuiabano ou não, quem que a gente vai colocar nessa brincadeira. O goleiro, eu tô entre o Botafogo e o Fortaleza, já não tô mais com do Flamengo. Mas aí eu quero ver, né? Porque se eu for de, por exemplo, com Cuiabano, eu devo ir de Cuiabano e quero ir com mais um do Botafogo nessa zaga. Então, será que eu posso ir de Cuiabano e Bastos e aí colocar o goleiro do Fortaleza? Pode ser uma composição, mas aí eu preciso dessa confirmação. Os únicos que eu tenho confirmado 100% dentro dessa brincadeira acaba sendo o De La Cruz Arrascaeta. Cara, ainda cometi uma gafe aqui gigantesca, né? Gigantesca, que é o Pochettino, né? O Pochettino tá dominando, né? Dominando geral ali esse meio campo do Fortaleza, né? Então, assim, vocês me perdoem, porque realmente eu fui pelos números, acabei que olhei aqui minha lista e ainda tem o Pochettino, né? Pelos números que a gente tem aqui, né? O Fortaleza muito forte, e quando a gente pega o Atlético Goianiense, ele não tá cedendo muito, mas ele não tá cedendo pouco. Nos últimos 3 jogos, o Atlético Goianiense cedeu 2 de 3. O Criciúma 2 de 3. Né? Então eu tenho um São Paulo cedendo, um Vasco cedendo, um Vitória cedendo. Né? Então ali é esse ponto, porque eu tenho um Bernard, eu tenho um Scarpa, eu tenho um Pochettino. Né? Então para mim, esse terceiro meia é um meia que no geral acaba estando em aberto. Né? Porque eu tenho um De La Cruz muito regular, eu tenho um Arrascaeta que é esse jogador que distribui bastante a bola, né? Mas aí vai da questão da cartoleta, né? Então, mas a gente tem boas opções aí para essa rodada, tá? Então acho que esses daqui são o que a gente tem. No mais escalado tá o Pochettino, acho que também é o jogador da rodada, mas se você não for, quiser ir com o Bernard, quiser ir com o Scarpa, dado essa informação que o Vasco cede muita finalização, também é bom. O Bahia em casa é um time muito forte. Eu tenho o Veiga jogando em casa, que também é muito forte, então eu tenho boas opções. Eu vou deixar ele aqui de lado. E aqui, né, galera, deixa eu até... Deixa eu tirar aqui os favoritos. E aí, pessoal, a gente chega no ataque e já que a gente tá indo travado no Flamengo, pô, não dá pra ir sem o Pedro, né? Então o Pedro aqui acaba sendo um nome muito forte pra rodada. Quando eu vou aqui no ataque, né, e coloco em participação em gol para atacante, quando eu coloco 2 nos últimos 4 jogos, o São Paulo é o time que aparece cedendo muita coisa em participação em gol para atacante, né? São Paulo é esse que enfrenta o Juventude. Então eu teria ali um Lucas Barbosa, né, que pode ser um nome interessante fora da curva, lembrando que o Juventude não joga em casa. É mais um jogo que ele mandou lá para Brasília, se eu não me engano, né? Vendeu o campo, então isso aqui acaba prejudicando um pouco porque vira campo neutro para os dois. Quando eu coloco uma participação aí aparece aqui, ó, Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória. Pô, 2 de 4 jogos, você dê 2 participações em gol para atacante, aí é complicado, né? Porque eu tenho o Atlético Goianiense, né? Eu tenho o Vitória cedendo, e quem que é o outro que eu não esqueci? E o próprio Criciúma, que a gente já colocou ali o Pedro, né? E aí é o Flamengo. E aí, ó, além do Pedro, eu tenho o Lucero e Breno Lopes, e eu tenho o Everton. Aqui, cara, poderia ser o Pavon, né? O Pavon vai ali de referência, o Pavon tem tido ali alguns jogos interessantes, né? Você pega, apesar de fazer uns jogos meio ruins, às vezes quando tem ali a vantagem, né? Um jogo propício para o Grêmio se dar bem, acaba indo bem. Quando a gente desce daqui para 1, aí o negócio explode, porque Atlético Goianiense e Criciúma batem ali na casa de 75%. Aparece o Cruzeiro também nessa brincadeira, né? Nesse filtro. Então teria aqui o Palmeiras, que nesse caso aqui tem o Rony e o Flaco Lopes. Eu prefiro o Flaco. O Rony, eu acho que, por mais que o Rony conquiste algumas médias básicas, eu acho que ele é mais irregular. E o time sem o Estevão vai, né, tentar produzir que a bola chegue ali pro Flaco. Então, se a gente está falando de gol, acho que o Flaco pode ser esse jogador. São Paulo, a gente já colocou São Paulo.
O Vitória a gente já colocou também. Do outro lado, a gente tem Galo, Flamengo e Bragantino. O Flamengo enfrenta o Criciúma, acho que nem vale a pena colocar. O Galo enfrenta o Vasco, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Acho que do outro lado tem um nome muito bom. E o Bragantino enfrenta o Cap, que pode vir com um time muito misto. E aqui eu acho que eu gosto do Verratti, tá? Aqui, pessoal, são os nomes dos atacantes olhando as estatísticas. E aí vamos para aquela visão de conquistado. Cara, um Galo contra o Vasco, com o Galo em casa, não tem como a gente não pensar num Hulk, né? Acho que esse é um grande ponto. Bahia em casa também, o jogador que vem se destacando muito é o Everaldo, então não dá pra gente pensar fora. Botafogo é o mega favorito, né? Pô, líder do campeonato, jogando com propriedade. Qual que é o problema do Botafogo? Tem o Tiquinho, tem o Luiz Henrique, tem o Júnior Santos, mas eu acho que o Júnior Santos vem sendo mais participativo. Então eu gosto do Luiz Henrique nessa brincadeira aqui, tá? Então são esses jogadores aqui que eu acho que no final muito pelo que eles vêm representando. Então botar um Hulk, botar um Tiquinho, Luiz Henrique. O Paulinho deu uma queda, mas também a gente não pode deixar de fora. E eu tenho o Everaldo. Tem um Savarino também que acaba sendo muito bom. E aí no final das contas eu também tenho muitas opções de atacante, né? Olha a quantidade de atacante que eu tenho, né? Pedro, Hulk, Verratti, Tiquinho, Paulinho, Luiz Henrique, Breno, Lucero e por aí vai. Bom, já que aqui a gente não sabe muito o que a gente coloca, eu acho que dentro das opções aqui, o ideal, né? Assim, o fácil seria você ir no Hulk e no Lucero. Inclusive, é o ataque mais escalado e realmente, na teoria, esses três aqui estão talvez numa prateleira superior. Mas, né, eu posso tirar o Hulk, respeitando ali um pouco a fase do Vasco, e aí, cara, eu posso ir com o Verratti, lembrando que o Verratti joga fora de casa, né, mas, pô, tem uma estatística muito boa. Eu posso ir com o Luiz Henrique, né, olha como que o Luiz Henrique vem se destacando jogando em casa, né, fazendo boas pontuações. Eu posso ir com o Paulinho, né, Paulinho que também vive de altos e baixos, né, então um jogo vai bem, outro vai mal. Eu posso trocar o Lucero pelo Breno Lopes, né? O Breno Lopes fez 22 pontos. Inclusive, esse lado direito ali do Atlético Goianiense é um lado mais frágil. Eu posso tentar ir com o Everaldo, né? Que em casa vem fazendo seus gols e fazendo suas pontuações. Eu posso dobrar o Flamengo, né? Eu posso ir aqui com um ataque full Flamengo, né? Entendendo que o Criciúma é um dos times fracos do campeonato e que talvez não segure esse Flamengo. Posso ir com o Flaco, já que não sei se eu estou pensando em colocar alguém do Palmeiras, mas eu acho que o basicão, né, básico dos básicos é Lucero e Pedro e o Hulk, porque quando a gente olha ali a pontuação do Hulk, o Hulk foi muito ruim, né, fez 1.20 na retrasada, na rodada passada tinha uma expectativa muito alta, mas estava jogando fora de casa, a gente tem que colocar isso ali nessa consideração. Aqui jogou também fora de casa contra o Botafogo, né? Então aqui fora de casa, que eu falo, é fora da arena do Galo, ainda fez 4 pontos. E você vê que o Hulk não tem feito tantos gols, mas olha a pontuação básica dele: 8.8, 18, 9.4, 11.10. Então aqui tem gols mexidos, mas a pontuação do Hulk básica, ela tá flutuando ali entre 4, 6, 7. Então se ele dá uma assistência, vai para 9. Se ele faz um gol, ele vai para 12. E você tendo o Vasco, que é um time que, no final das contas, deixa finalizar, né? Deixa alguns espaços ali pro time adversário. É um time que vira e mexe, acaba chegando um pouco atrasado. E aí pode cometer um pênalti. É um time que comete muita falta ali na entrada da área. E aí numa dessa o Hulk pode acabar se dando bem. Então o mais fácil é esse aqui, né? E aí se você quiser deixar alguém de fora, aí ou você tira o Hulk ou o Lucero, né? Porque eu sugiro, se você fosse um Lucero, coloca aqui o Pochettino e aí bota o Vovôda, né? Só para dar aquela equilibrada, para você ir com mais um ali do Fortaleza, caso o Pochettino se destaque, né? Mas eu tiraria o Lucero, não porque o Lucero é ruim, porque eu não acho que o Lucero é ruim, eu acho que o Lucero, desde o ano passado eu falo muito do Lucero. Em casa é um jogador que vem entregando 11, né? 11 pontos, 10 pontos, quando faz 2 gols, pô, explode ali, né? Então acho que é um jogador que tem o potencial ali de fazer seus 10, 11 pontos,
mas é um jogador que é muito centroavante, né? Muito centroavante. Então, por exemplo, Cebolinha, ele não é esse centroavante. Então, é um jogador que vai fazer ali sua média básica na casa de 3,6. Se conseguir dar uma assistência, já faz 8, já faz 9, já faz 11. O Lucero depende única e exclusivamente de gol. Mas, como o jogo é de gol, né, por isso que eu acho que o básico do básico acaba sendo esse daqui. Pardal e capitão e técnico, né? Galera, a gente não tem que inventar muito, né? O técnico que a gente tem aqui bom para rodada é o técnico do Flamengo, é o técnico do Botafogo, o Abel jogando em casa muito forte e o Vovôda. Eu acho que são esses aqui que acabam sendo. Aí o Milito, não, porque o Galo toma muito gol. E o Bahia, não, porque o Bahia também toma gol. Ah, mas você acha que o Palmeiras vai segurar o SG? Não sei. Mas jogando em casa costuma ser forte. Então os 4 nomes que eu vejo aqui, né, são Palmeiras, Flamengo, Fortaleza e Botafogo, né? Então assim, eu posso ir no técnico do Fortaleza caso eu escolha ir sem o Pochettino. Eu posso colocar esse técnico do Fortaleza para tentar cercar uma possível pontuação. Vovôda, por exemplo, ó, tá fazendo ali seus 7 pontos, 7, 8 pontos quando chega em casa, joga em casa, que é mais ou menos a pontuação do Pochettino. Então, pô, se o Pochettino for bem, a chance do Vovôda ir bem é grande, mas se o Pochettino for mal e o Fortaleza for bem, você tem uma peça do Fortaleza com uma pontuação boa, na casa de 7, 8 pontos, se tudo ocorrer bem, né? Se tudo ocorrer como planejado. Mas o técnico que teoricamente tem uma goleada, né, prevista, né? Ou seja, não tirando o mérito do Criciúma, mas é o técnico que tem uma goleada prevista, tem o time completo, tem peças caríssimas, porra, é um ex-treinador de seleção, não tem motivos, né? Não tem motivos para o Flamengo não meter pelo menos 2 gols no Criciúma. Não tem motivos. Ah, não tem. Antes estava com a Copa América, prejudicou, isso, aquilo, tinha todos os motivos do mundo. Agora não. Agora volta o Pedro, Cebolinha volta de lesão, vai jogar com o Gerson ali, né, que ele optou, poderia colocar o Luiz Araújo, volta o Arrascaeta, pega ali, né, um meio campo com o Pulgar e o De La Cruz, que é uma dupla de volantes ali muito, muito, muito boa, né, muito concisa, né, rápida, limpa, que faz uma boa proteção ali na defesa. Então, pô, a chance do Flamengo meter 2 gols e ainda sair com SG é muito grande. Então, o Tite é o técnico mais visado aí para a rodada. E eu acho que faz todo sentido você colocar, porque você colocou 5 jogadores do Flamengo, pode ser que você coloque mais um, né? Vai que você coloca o Cebolinha, vai que você coloca o Wesley, então você pode botar de 6 a 7 jogadores do Flamengo. E aí é meio leviano a gente não pensar que se você tá tão focado assim no Flamengo, que o Tite não seria o melhor técnico, né? Então, dentro dessas opções. E olhando na questão de atacante, né, para ser capitão, o Pedro é o melhor, né? Como eu falei, o time que está previsto fazer 2 gols, 2, 3 gols, é o Flamengo. Então, não tem muito do que a gente inventar. Acho que o Pedro é o capitão, mas o Hulk é bom, o Lucero também, acho que são interessantes aí para essa rodada com relação à questão do capitão. Beleza, galera? Ficou claro? Ótima, conseguimos passar por todos os pontos, acho que foi um vídeo bem legal, um pouquinho longo, né, batendo quase 1 hora, mas acho que é um vídeo legal, deu para passar para vários pontos, vários nomes, né, saindo aqui com um time base. Vocês não precisam seguir, né, como eu falei, façam suas escolhas, façam suas apostas, né, não se baseiem no time que eu tô montando, mas é importante. Não, desculpa, esse não se basear é complicado. Assim, se baseiem no time que eu tô montando, mas não se fechem nessas peças, né? Entenda que eu acho que, por exemplo, para mim a base é essa: Lucas, Luiz, Cruz, Arrascaeta e Pedro com o Lucero. Então acho que esses jogadores são muito importantes. Mas se você quiser não ir com o Lucero e fazer essa troca, né? Eu tiro o Lucero, boto o técnico, mas eu vou com o Pochettino, fique à vontade. Eu acho que tem muito potencial. Eu acho que o Verratti é um jogador, por exemplo, que ninguém tá vendo. E o Galo tomou gol de atacante nos últimos 6 jogos que fez em casa, né? Em todos eles ele tomou um gol de atacante. Então acho que o Verratti é um jogador que ninguém tá vendo, pode ser uma boa aposta, né? Então, dentro do que a gente tem aqui, o Lucero talvez seja o cara que eu possa tirar, porque eu posso, né, no final das contas, dar uma cercada com o Vovôda. Mas eu tirei o Lucero, o que eu vou fazer?
eu vou manter o Pochettino, porque é um jogador ofensivo desse time do Fortaleza. Então façam as escolhas de vocês, façam ali, né, essas variações que você consiga cercar, né, e ter essas boas visões. Tem muitas opções, né, como eu falei, só de meia foram 11, atacantes foram mais 12, mas façam a escolha de vocês. Espero que vocês realmente vão bem, né? E obrigado, né, por me esperarem aqui, né? Esperar eu voltar, né? Não desistir aqui do canal. E eu agradeço demais. Bom, galera, chegamos ao fim, né, da análise dessa rodada 18. Uma volta depois de muito tempo. Acho que eu fiquei 4 ou 5 rodadas sem aparecer por aqui. O vídeo tá longo, mas eu acho que tem tempo. Amanhã o mercado fecha 4h30. Esperei lançar esse vídeo um pouquinho mais próximo do mercado. Ia lançar até mais cedo hoje, mas estava enrolado de novo. Mas no final, você tem agora o finzinho de noite para ver. Amanhã de manhã, né? Você pode ver também. E vai ficar ali entre 50 e 55 minutos de vídeo. Você coloca ali na velocidade 2, não vai dar nem meia hora. Bota na televisão, bota no celular, bota no fone, dá aquela acelerada. Eu acho que é uma rodada boa, uma rodada que a gente tem boas opções, mas que a gente tem um Flamengo muito forte e que a gente tem que tomar cuidado para não tentar, né, fugir de coisas que são muito óbvias. E o que é muito óbvio? O jogo, né, que se espera 2 gols ou mais é o jogo do Flamengo. Então, não tente fugir de uma coisa muito óbvia e faça as apostas dentro daquelas situações que a gente consiga ter ali um destaque ou ter uma boa, né, opção de dar um tiro, né? O tiro sempre tem que ser um tiro certeiro. Se dá um tiro errado, você pode perder 15, 16 pontos e ficar mais atrás. Se der um tiro certo, você pode aí, né, ou abrir a sua vantagem, né, entre 15 e 20 pontos, ou até tirar, né, um pouquinho ali da vantagem se você está buscando os primeiros lugares. Deixa teu like, tá? Compartilha o vídeo, tá? Por favor. Se você não compartilhar o vídeo, o teu capitão vai negativar, né? E vai ser expulso, não vai nem ser negativado. Ele vai ficar com -2 e depois que ele fizer -2, ele vai ser expulso e aí ele vai ser teu capitão, tá? Então, se você não fizer isso, é isso que vai acontecer. Então, dá a curtida, né? E compartilhe para dar essa moral pra gente. Instagram tá aqui embaixo. Link do grupo de aposta também tá aqui, é um grupo de aposta gratuito. Tem o meu VIP também, mas aí isso é papo para outro dia, né? Com mais calma. Assim que acabar essa loucura, eu volto aqui para falar também da degustação, mas o link do grupo de espera também tá aqui. Se você quiser participar dessa degustação, fica tranquilo, que é só você entrar lá no grupo de espera. Eu ia fazer uma degustação paga, né, para dar uma filtrada na galera que realmente quer tem interesse em fazer a degustação. Eu já estou repensando, talvez faça mais sentido a gente fazer uma degustação 100% gratuita, e ao invés de fazer três rodadas, a gente faz 2, pensar. Mas se tiver interesse, entra no grupo ali, que lá eu vou explicar melhor os próximos passos. Em breve eu vou estar divulgando. Beleza, galera? Boa sorte para vocês nessa rodada. Espero que vocês vão muito bem, né? Espero que na próximo vídeo que a gente estiver aqui, que seja, né? Torço muito para que seja aí na próxima segunda ou terça-feira eu consiga fazer o vídeo. Terça-feira, né? Acho que segunda ainda tem jogo. E a gente possa ter ali um monte de comentário. Fui muito bem, obrigado pela visão, porque é isso daí que a gente curte. Então, ó, deixa o teu like, compartilha, porque para eu viver o meu sonho, eu preciso que você apoie ele. Não com dinheiro, com like, com comentário e compartilhando para todo mundo. Obrigado, tamo junto e até a próxima.